Olá, meu nome é Elaine, eu sou psicopedagoga, neuropsicóloga, mestre em educação e estou aqui para apresentar um curso online para todos os profissionais da área da educação, estudantes e também da área da saúde que se interessam na área da inclusão escolar. O nosso curso ele tem o objetivo de formar profissionais atuantes no ramo da educação especial inclusiva. Então, nós vamos abordar no nosso curso uma introdução do que seja a função do mediador escolar, de acordo com a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146/15. Essa lei ela trouxe novas políticas públicas para a educação especial, inclusive sendo obrigatório nas escolas um mediador escolar, um profissional capacitado que venha interagir com a criança com necessidades especiais dentro da escola. E esse profissional, ele trabalha justamente com a singularidade da criança, do adolescente e até do adulto com necessidades especiais. Hoje, no Brasil, 10% da população já são pessoas com necessidades especiais. Então, uma estimativa de 20 milhões de pessoas já tem alguma necessidade especial. Então, já são 10% da população e essa população ela precisa sair, tanto para a área educacional, mas também para a área do mercado de trabalho e para a área social. Então, nesse contexto, viu-se a necessidade do mediador escolar, um profissional capacitado que atua dentro da escola, que atua dentro da sala de aula. Para quê? Para que o aluno com necessidades especiais ele possa construir o seu aprendizado. As crianças com necessidades especiais, elas não têm uma função executiva tão elaborada quanto as pessoas ditas normais. As crianças com necessidades especiais, elas são totalmente visuais e concretas. Então, todo o trabalho do mediador é um trabalho onde ele vai adaptar o currículo do professor da sala de aula para um formato que seja acessível, que seja adaptado e que seja totalmente concreto, Porque o aluno com necessidades especiais, não adianta eu dar um conceito para ele, como por exemplo, eu posso falar carro vermelho, E eu, Elaine, enquanto falar carro vermelho, antes de eu falar a palavra carro vermelho, no meu pensamento eu já visualizei um carro vermelho que é um carro da minha vizinha, por exemplo, eu já visualizei. Agora, se eu falar para uma criança com necessidades especiais carro vermelho e não mostrar para ela um carro vermelho, ela não consegue assimilar. Isso a gente tem um filósofo na educação chamado Levi Vygotsky que já falava isso, que o pensamento antecede a fala. E exatamente isso que acontece com as crianças com necessidades especiais. O pensamento dela não antecede a fala. É necessário que você mostre e é necessário que a criança visualize, toque, interaja para que esse conhecimento ele seja construído. E eu posso dar um exemplo muito prático do dia a dia, que é a receita de bolo, Uma receita de bolo, ou ela está num catálogo, num livro de receitas, ou ela está na internet, e eu pego essa receita de bolo, você pega essa receita de bolo, e a gente pode combinar nessa receita de bolo de nós usarmos os mesmos materiais, os mesmos ingredientes e as mesmas quantidades. Eu tenho certeza que nenhum bolo de ninguém sairá igual, Porque nós temos a singularidade. No caso, nesse exemplo prático do dia a dia do bolo, algumas pessoas vão usar batedeiras, algumas pessoas vão bater o bolo à mão, ou algumas pessoas vão bater claras em neve e etc. É um exemplo prático para você entender que ninguém aprende igual a ninguém. Então, a mediação escolar, ela vem
trazer essa nova visão de construção de conhecimento. Aquela ideia da educação bancária que tanto Paulo Freire falava, né, que o professor até o século XX, ele era o total detentor do conhecimento, né? Tanto é que muitas escolas no Brasil possuem ainda, se forem escolas muito antigas, aquele tablado de madeira, aonde o professor ele ficava, né, numa posição acima do aluno, e o que o professor falava era lei, né? Não tinha como o aluno se expor. Hoje não. A educação do século XXI ela é uma educação numa via de mão dupla. Sendo assim, a Lei Brasileira de Inclusão ela trouxe políticas públicas educacionais para as pessoas com necessidades especiais, que hoje, né, a inclusão ela vai se dar mais na rede regular de ensino. As escolas só escolas especiais, aos poucos elas estão sendo extintas. Por quê? Descobriu-se que o aluno com necessidades especiais, ele realmente constrói o conhecimento dele junto aos alunos ditos normais. Sendo assim, pegando esse gancho da mediação escolar, que trabalha com concreto e com visual, o mediador tem que ser um profissional de visão, né? Muitas pessoas me perguntam se o mediador ele faz planejamento, se ele planeja. Diretamente não, mas indiretamente sim. Por quê? Tem um professor da turma, né? Um professor regente da turma. Vamos pensar se for no primeiro segmento, terceiro ano do segundo, do ensino fundamental 1. Se for nesse caso, você pode ser uma mediadora do terceiro ano do ensino fundamental 1 e ter, né, uma professora regente. A professora regente é responsável por toda a elaboração de projetos, por todo o planejamento, pelo plano de curso, pelo plano de aula. E se você estiver ali inserido, né, para trabalhar com uma criança com necessidades especiais, você vai adaptar o currículo, por exemplo. Você recebe previamente o plano de aula da professora e você vai ver que ela, em determinado dia da semana, ela vai trabalhar em ciências da natureza com órgãos dos sentidos, tato, paladar, audição, visão e olfato. Não basta simplesmente eu colocar um livro didático para criança com necessidades especiais e falar que cada órgão tem uma função. Essa criança, se eu fizer simplesmente esse procedimento, ela não vai assimilar, né? O cérebro dela não vai acomodar e não vai transformar em conhecimento. Então, se eu fosse a mediadora dessa turma, o que eu faria? Eu faria coisas concretas e faria coisas visuais. Traria, por exemplo, açúcar, sal, para ela identificar o paladar, fragrâncias diferentes para ela identificar na questão do olfato, bombril, argila para questões de tato, e as questões visuais, figuras grandes, cartões postais e etc. Basicamente, o trabalho da mediação escolar é esse, que você possa adaptar o currículo para um formato acessível e que realmente faça significado na vida do aluno. Então, assim, o nosso curso de mediação e inclusão escolar, ele visa justamente trazer novas estratégias e adequações para os profissionais que estão atuando junto com as crianças com necessidades especiais. Não só as crianças com necessidades especiais, mas os adolescentes e também os adultos. Então aqui, né, nesse breve vídeo, eu apresentei o que seria a mediação escolar, e nos próximos vídeos nós vamos dar também sequência ao nosso curso. Até logo, tchau, tchau!